Em 1974, na cidade de St. Augustine, na Flórida, uma mulher proeminente foi assassinada. A socialite Atalia Ponsell Lindsley foi morta com golpes de um facão em plena luz do dia na porta de casa. Esse crime bárbaro até hoje continua sem solução. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu trouxe para vocês hoje, eu nunca tinha ouvido falar dele antes, até me deparar com ele no Reddit. É o caso da Atalia Ponsell Lindsley, uma socialite americana que foi bem importante, bem famosa e tal. Mas é um caso daqueles que podia ter sido resolvido. Que, inclusive, na minha cabeça, eu acho que ele foi resolvido. Entendeu? Talvez mais pra frente vocês concordem comigo. Talvez não. E ainda tem outro pequeno twist mais pra frente nesse caso. Gosto de twist. Você gosta de twist? Gosto. E aqui é o Alexandre. Eu tô querendo ver o que você trouxe pra gente. Parece que é um caso antigo. Que é Anos uma 70. coisa... pra mim já é Jurássico. Não é nada. Você me conhece. Eu acho que foto preto e branco pra mim já é A antigo. foto dela não é preta e branca. Então, pelos próximos 1 hora e pouco, vamos pros anos 70. E me fala aí o que aconteceu com a Atalia Ponsell Lindsley. Achei que era Lindsay. Não, Lindsley. A Atalia Fetter, que era o seu nome de batismo, nasceu em 25 de julho de 17, numa família abastada de Toledo, no Ohio. Filha da Marguerita e do Charles Fetter, um magnata do setor de serviços públicos, ela passou parte da infância numa mansão de mármore na ilha de Pines, ao sul de Cuba. A família se mudou para Jacksonville, na Flórida, quando a Atalia tinha 9 anos, motivados pelo crescente sentimento anti-americano em Cuba. A Atalia e a irmã Geraldine se formaram na Robert E. Lee High School e ela fez cursos de extensão na Universidade da Flórida e ainda frequentou a Universidade do México, na Cidade do México. Loira e bonita, a Atalia venceu diversos concursos de beleza ainda na adolescência. Ela se casou pela primeira vez aos 18 anos, mas o casamento durou apenas 2 anos. Em 37, a Atalia e a Geraldine se mudaram para Nova York. As duas irmãs, belas e ambiciosas, buscavam novas oportunidades. A Atalia decidiu seguir carreira como modelo, adotando o nome artístico de Atalia Ponsell. Ela assinou com a agência John Robert Powers, uma das agências mais importantes da época, e rapidamente se tornou uma das principais modelos da agência. Isso a levou a papéis secundários na Broadway como dançarina e a um emprego como co-apresentadora no game show televisivo Winner Take All. Além da beleza, a Atalia era culta e interessada em artes. Criada num ambiente privilegiado, ela frequentava a alta sociedade. A Atalia namorou o Joseph P. Kennedy Jr., o irmão mais velho do futuro presidente Kennedy, o John Kennedy, de quem ela chegou a ficar noiva antes dele morrer na guerra. Ela também teve um relacionamento com o boxeador Jack Dempsey, frequentava o lendário Stork Club e foi mencionada diversas vezes na coluna de fofocas da Luella Parsons. Todos os episódios que eu falei sobre a Hollywood antiga e alta sociedade, daquela época, eu mencionei a coluna da Luella Parsons em algum momento, porque ela era a jornalista mais importante da época, em relação a
entretenimento e tal. A Thalia passou cerca de 10 anos em Nova York, trabalhando como modelo e buscando consolidar uma carreira no show business, que nunca chegou a decolar de fato. Em 1947, ela retornou a Jacksonville, onde a sua mãe ainda residia. As duas moravam numa ampla casa no bairro de Riverview. O seu pai, Charles, já havia falecido nessa época e a irmã, Geraldine, estava casada e morando no Havaí. A Thalia se casou uma segunda vez, mas esse casamento também terminou em divórcio. Ela obteve licença para atuar como corretora imobiliária, escreveu um livro sobre jardinagem e até patenteou um dispositivo que ela inventou para limpeza de panelas. A Thalia também praticava tiro ao alvo com a polícia local e, em 1970, ela se candidatou à legislatura estadual. Mas essa candidatura foi mal sucedida porque ela não foi eleita. Você falou de um jeito que parecia que ela ficava mirando nos policiais. Não, ela ia praticar tiro ao alvo junto com os policiais que eram amigos dela e tal, entendeu? Corre, polícia, corre! Não era nesse sentido. A Thalia era ativa socialmente, participava de clubes e cultivava uma ampla gama de interesses. Com opiniões fortes, ela conquistava tanto admiradores quanto desafetos. Em 1972, a Thalia e a mãe dela se mudaram para a cidade de St. Augustine, também na Flórida, se estabelecendo em uma casa de estuque no número 124 da Marine Street, no centro histórico. Ela cuidou da mãe doente com muita dedicação, chegando a dormir no chão do quarto dela no último ano de vida da mãe. A Marguerita faleceu em 26 de abril de 73. Pouco depois, a Thalia começou a trabalhar como corretora de imóveis na cidade. E no fim de 73, ela se casou com o James Lindsley, o ex-prefeito de St. Augustine e também corretor de imóveis. Apesar do casamento, os dois mantinham residências separadas, em parte porque a casa da Thalia ainda estava à venda e não havia recebido propostas durante a crise imobiliária que estava acontecendo na época. Além disso, ela relutava em deixar as suas valiosas pinturas e antiguidades na casa sem proteção. Na propriedade, a Thalia cuidava de vários animais, incluindo 7 cães, um gaio azul ferido chamado Clementine, que estava com a asa quebrada e a Thalia estava tratando o pássaro até a sua recuperação, e, segundo relatos, ela teve até uma cabra. Esses animais viriam a desempenhar um papel importante mais tarde. Conversando com moradores de St. Augustine, ficou claro para mim que havia ali um sistema de castas. Quem nascia na cidade e tinha raízes familiares antigas era do grupo, né? Realmente pertencia àquela comunidade. Os recém-chegados não eram bem-vindos. Apesar das suas origens sulistas, a Thalia era vista como uma forasteira, chamada de Yankee por muitos. A sua franqueza, suas opiniões políticas e a sua personalidade incisiva não ajudaram a conquistar simpatia. Ela era considerada uma amiga leal por aqueles que compartilhavam os seus valores, mas podia ser desdenhosa com os que discordavam dela. O James Lindsley, o marido da Thalia, era parte da elite local, e talvez isso tenha atraído a Thalia, um homem respeitado pela cidade que a desprezava. O James era membro da comissão municipal e a sua família possuía o edifício mais antigo de St. Augustine. Esse foi o terceiro casamento da Thalia e o segundo casamento do James. Embora discutissem com frequência,
havia entre eles certa admiração mútua, talvez até um projeto de poder compartilhado, né? Já que os dois eram grandes corretores imobiliários da cidade. Ele parecia verdadeiramente apaixonado por ela. A Atalha, por sua vez, era mais pragmática, mas ela certamente o respeitava. Durante o dia, o casal passava tempo junto. Eles trabalhavam no mesmo escritório, almoçavam, até jantavam juntos, mas à noite a Atalha costumava retornar à casa dela na Marine Street, enquanto James dormia na ilha Anastácia, ou em outra propriedade da família dele. Alguns viam isso como um sinal de um casamento fracassado. Mas o mesmo arranjo já existira no primeiro casamento do James, o que relativiza essa interpretação. Parte das dificuldades da Atalha em St. Augustine vinha do fato dela estar à frente do seu tempo. Ela não era uma dona de casa, não tinha filhos, era uma mulher de carreira e com ambições políticas. A Atalha pretendia se candidatar a cargos públicos, algo inusitado para a época, especialmente para uma mulher. Ela viveu em muitos lugares, a sua mãe foi uma figura inspiradora, e isso tudo causava desconforto numa cidade tradicionalista. Muitos moradores diziam coisas terríveis sobre ela. Seu estilo de vida e casamento pouco convencionais, além da ausência de filhos, eram constantemente alvo de fofocas em círculos mais conservadores. A Atalha era, por todos os relatos, uma mulher de beleza marcante, alta, esguia, loira, com maçãs do rosto salientes. Era também extremamente inteligente, perspicaz e destemida. Ela nunca hesitava em dizer o que pensava, independentemente das consequências. Alguns a chamavam de áspera, mas esse é um termo carregado. Talvez ela apenas dissesse em voz alta aquilo que os outros preferiam esconder. E foi nesse contexto que a Atalha começou a entrar em conflitos com os vizinhos. E assim começaram os problemas que mudariam a sua vida para sempre. A Atalha não fez muitos amigos na sua vizinhança. Os problemas começaram cedo por causa dos animais que ela mantinha. A Atalha tinha uma queda por animais e chegou a acolher 6 ou 7 cães abandonados, além do gaio azul de asa quebrada. Em certo momento, ela também teve uma cabra em casa. Mas eram os latidos e uivos constantes dos cães que geraram reclamações. As esposas dos vizinhos, os McCormacks, que moravam ao norte, e os Stanfords, ao sul da casa dela, reclamaram dos latidos e apresentaram queixas à prefeitura da cidade. A primeira queixa, em 1972, resultou em uma multa de $50 por perturbação da ordem pública. A Atalha, então, doou 3 dos seus cães, botou eles num abrigo ou num canil, mas isso não foi o suficiente. A segunda queixa, feita pela Rosemary McCormick, levou a um mandado de prisão. E a Patty Stanford, a outra vizinha, testemunhou contra a Atalha no tribunal e também escreveu uma carta de reclamação ao juiz. A briga entre os vizinhos se intensificou. A Atalha retaliou cortando galhos de árvores que se estendiam sobre o seu quintal e plantando um bambu de 3 metros de altura em um canto estratégico, obstruindo a visão dos Stanfords. Ela também plantou bambu em uma servidão municipal e os Stanfords exigiram a sua remoção pela prefeitura. O sargento aposentado da polícia de St. Augustine, o Dominic Nicol, tentou alertar a Atalha sobre os cães e sobre essa situação, esse mal-estar com os vizinhos, mas simplesmente não houve acordo com ela. Os cães foram descritos como um incômodo constante na Marine Street. Em determinado momento, vários vizinhos assinaram uma queixa judicial
sobre o excesso de cães num espaço pequeno. A Patty Stanford e a Rosemary McCormick reclamavam que os cães latiam dia e noite, causando intenso incômodo sonoro. Mas é válido questionar algumas dessas afirmações, já que a rua Amarine Street, onde as famílias moravam, era muito movimentada, tinha um hospital no fim da rua, com um trânsito constante e sirenes frequentes das ambulâncias, o que tornava o ambiente naturalmente barulhento. Além disso, a Atalha ficava em casa praticamente o tempo todo cuidando da mãe inválida. Se os latidos fossem realmente insuportáveis, seria de se esperar que também incomodassem as moradoras da casa, o que não parece ter acontecido. Curiosamente, quando o assassinato ocorreu e a polícia invadiu a casa e o quintal, nenhum dos cães latiu, o que levanta dúvidas sobre o quanto de barulho eles realmente faziam antes. A Atalha não deixou as reclamações passarem em branco e, por algum motivo, ela concentrou a sua raiva nos maridos das vizinhas, particularmente no Alan Stanford. Ela investigou os antecedentes dele e conversou com funcionários descontentes do condado, buscando munição contra o Alan. Alan Stanford era o administrador do condado de St. John's, do qual a cidade de St. Augustine fazia parte. Em 73, a Atalha começou a frequentar as reuniões dos comissários do condado, criticando publicamente a competência e o salário do Alan Stanford, afirmando que ele assinava documentos como engenheiro do condado sem possuir as qualificações exigidas em engenharia civil. Ele era formado em engenharia naval e havia sido reprovado no exame de engenharia civil. A Atalha compareceu diversas vezes às reuniões da comissão para denunciar o Alan Stanford por má gestão de obras públicas e por se beneficiar de aumentos salariais indevidos. Um dos projetos questionados por ela envolvia despejo de lixo em bairros pobres sob o pretexto de enriquecimento do solo. Aí realmente é de revoltar qualquer um. É interessante que alguma pessoa, por motivos que não tem nada a ver, resolveu se insurgir sobre isso que... Mas ela gostava dessa causa. De causas e de política e de, sabe, ver o que ela era engajada, sabe, de ver o que os representantes da cidade dela estavam fazendo, entendeu? Uhum. Em uma das sessões, a Atalha ainda acusou o Alan de ter colocado açúcar no tanque de gasolina do carro dela. Para os amigos próximos, para o marido e para a irmã, a Atalha foi ainda mais direta. Alan Stanford vai me matar. O Alan, por sua vez, mantinha uma postura pública de compostura sulista. Ele não respondia às provocações da Atalha durante as reuniões, mas por trás dessa fachada havia sinais de fúria. Testemunhas lembram que ele uma vez parou na frente da casa dela e, ao vê-la após uma festa, disse: "Você precisa parar com o que está fazendo ou eu vou te consertar." Os dois eram vizinhos na Marine Street e tinham esse histórico de desentendimentos pessoais e políticos. As duas famílias não se falavam e o Alan chegou a processar a Atalha por barulho enquanto ela buscava a demissão dele. A Atalha cogitou se candidatar à comissão do condado, o que teria intensificado a rivalidade entre os dois. No dia anterior ao assassinato da Atalha, ela compareceu novamente à comissão para criticar o Alan e foi acompanhada por um funcionário do condado que acabou sendo demitido no dia seguinte. Já no dia do assassinato, 23 de janeiro de 74, o Alan foi visitado por 2 investigadores do Departamento de Regulamentações Profissionais e Ocupacionais da Flórida, após uma denúncia feita pela Atalha. Eles estavam apurando se o Alan havia violado leis estaduais ao deturpar o seu cargo, já que ele não tinha o diploma lá de engenharia civil.
e ainda planejavam entrevistar a Atalha no dia 24 de janeiro, o dia seguinte, mas ela foi assassinada antes disso. Testemunhas e transcrições das reuniões do condado indicam que a Atalha mencionou mais de uma vez que a sua vida havia sido ameaçada pelo Alan. Ela dizia que ele a odiava e prometeu publicamente: "Vou expulsar o Alan Stanford da cidade." Segundo a autora Elizabeth Randall, que investigou o caso para o seu livro Murder in St. Augustine, a Atalha se tornou uma figura controversa na cidade por sua postura franca e combativa, especialmente contra a gestão do Alan Stanford. Apesar de seus inimigos, havia também quem a apoiasse. Alguns moradores chegaram a publicar cartas em sua defesa no jornal local, a maioria moradores daquele bairro onde começaram a jogar lixo, né? Um trabalhador do condado escreveu numa dessas cartas publicadas no St. Augustine Record na época: "Viva a senhora Lindsley, porque poucos têm coragem de dizer o que precisa ser dito." A Atalha também organizava trabalhadores descontentes para protestar contra decisões da comissão e confrontava diretamente os membros do governo. A tensão entre a Atalha e o Alan era conhecida em toda a cidade e se tornou um dos focos da investigação do assassinato, ocorrido num momento crítico, quando denúncias formais contra o Alan estavam começando a surtir efeito. A Nancy Powell, amiga da Atalha, almoçou com ela e com o James no restaurante Seafarer, na ilha Anastácia, no dia do assassinato, 23 de janeiro. A Nancy era editora-chefe do Jacksonville Times Union e conhecia a Atalha há 15 anos. Ela descrevia a amiga como alguém que sempre tinha algo interessante a dizer. A Atalha era uma linguista versada em literatura e apaixonada pela história chinesa. Ela era franca e muitas pessoas em St. Augustine não gostavam dela, embora em Jacksonville ela fosse mais aceita, afirmou a Nancy. No Seafarer, a Atalha e o marido comeram peixe, e ela usou apenas o garfo para cortar o peixe dela, explicando ao James que, por ser ano novo chinês, usar a faca daria azar. Depois do almoço, a Atalha e o James foram a Jacksonville fazer compras. A Atalha queria cozinhar comida chinesa, por causa do Ano Novo Chinês, e estava procurando ingredientes típicos da culinária do país que seriam bem difíceis de encontrar em St. Augustine. Eles voltaram de Jacksonville no carro do James, e durante o trajeto a Atalha continuava dizendo ao marido que precisava urgentemente ir ao banheiro. Ao chegarem à imobiliária onde eles trabalhavam, o James deixou a Atalha ali para ela pegar o próprio carro que estava estacionado no local. O James deu um beijo na esposa e disse: "Te vejo em 1 hora", já que ele ia para a casa dele, e o plano era que a Atalha também fosse para lá mais tarde. No caminho de volta, o James fez 2 paradas. A primeira foi numa farmácia, onde ele conversou com o amigo Frank Upchurch Jr. e com o irmão dele. Em seguida, ele foi numa lanchonete drive-thru para comprar leite. Ele chegou em casa por volta das 18 horas e um vizinho o viu estacionando nesse momento. Já em casa, o James trocou de roupa. Ele vestiu uma calça jeans e passou a esperar pela Atalha. Ele afirmou posteriormente que ele não se preocupou quando ela demorou a chegar, porque imaginou que ela estivesse alimentando os animais ou regando algumas plantas, como ela costumava fazer, e que ela logo apareceria. O James até tentou ligar para a Atalha para pedir que ela trouxesse o jornal, o St. Augustine Record, porque ele queria ver se tinha alguma matéria sobre a recente visita da Atalha à comissão municipal. Mas ela não atendeu o telefone. Mesmo assim, ele não ficou alarmado. O James continuou assistindo televisão, até que, de repente, ele recebeu a ligação de uma vizinha da Atalha, chamada Jeannie Trommel.
Você precisa ir rápido para a casa da Atalha, disse a Jean. Aí o James perguntou, por quê? O que houve? E a senhora respondeu, bem, eu não sei exatamente o que é, mas aconteceu algo ruim. Então, o James tirou a calça jeans, vestiu o terno e ligou para o advogado dele antes de sair de casa e pediu que o advogado o encontrasse na casa da Atalha. Como ele não sabia o que tinha acontecido, ele imaginou que tivesse algo a ver com política, com protestos ou alguma coisa assim na qual a esposa dele podia estar envolvida, sabe? Enquanto isso, a Atalha, ao sair da imobiliária, dirigiu para casa em seu Cadillac. Ela estacionou na garagem, destrancou a porta dos fundos, foi até a mala do carro e pegou uma caixa cheia de sacolas de compras. A Atalha realmente devia estar com muita pressa para ir ao banheiro, porque ela só largou as compras no chão da cozinha e nem trancou a porta atrás dela, como ela sempre fazia. A porta ficou aberta com a chave ainda na fechadura e as compras no chão da cozinha. Naquela época, a Atalha parecia estar enfrentando algum problema de saúde. Suspeita-se que ela estivesse precisando de uma histerectomia. Ela estava muito magra e o seu real estado físico era desconhecido até mesmo por pessoas próximas. Enquanto ela estava no banheiro, acredita-se que alguém tenha começado a tocar a campainha da porta da frente repetidamente. Por estar ocupada, claro que a Atalha não conseguiu atender de imediato. Mas eu imagino que assim que ela saiu do banheiro, ela pegou o seu pássaro, Clementine, com quem ela costumava passear todos os dias para ajudar na reabilitação da asinha do pássaro, e abriu a porta da frente. Ela provavelmente olhou para fora, mas não havia ninguém. Ainda assim, a Atalha saiu com o Clementine atrás dela para buscar a correspondência. Ela pegou a correspondência, voltou até a soleira da porta e um homem a atacou com um facão. Nisso, a Atalha tentou se defender, mas alguns dos seus dedos foram cortados, assim como uma das suas mãos. Ela provavelmente tropeçou e caiu para trás. Então, o intruso se aproximou, ficou de pé sobre ela e a atacou mais 8 vezes, quase decepando a sua cabeça. No ataque brutal, a artéria carótida da Atalha foi atingida e o sangue jorrou por toda a parede e pelo chão. O cordão de pérolas que ela usava arrebentou e as pérolas se espalharam por toda a parte. O pássaro da Atalha, o Clementine, também acabou sendo esfaqueado e morto. Já os 3 cachorros restantes que a Atalha ainda possuía estavam na garagem, ilesos e, aparentemente, eles não latiram durante o terrível incidente. Quando a polícia chegou, encontrou a Atalha caída na escada da frente da casa. Sangue respingava na parede externa da casa. A própria Atalha havia sido, nas palavras de um policial, massacrada. Sua cabeça esmagada estava presa ao pescoço apenas por um tendão fino e o resto do corpo era uma massa de cortes grandes e profundos. Vários dedos haviam sido decepados. Um dos braços estava pendurado por um fio. Quem quer que tivesse feito isso atacou rapidamente com uma crueldade inacreditável. A Atalha provavelmente morreu devido à perda de sangue em menos de 1 minuto. Um exame forense posterior determinou que a arma usada havia sido um facão e que houve 9 golpes da lâmina grande e afiada. Quando o James Lindsley chegou ao local, o advogado dele já estava lá, assim como a polícia da cidade. Vários vizinhos também estavam reunidos na frente da casa da Atalha. Era uma cena absolutamente horrível. Apesar de ainda ser apenas fim de tarde e do assassinato ter acontecido numa rua movimentada, aparentemente ninguém tinha visto o crime ocorrer, exceto o Locke McCormick, de 19 anos, que estava em casa de férias da faculdade
e estava hospedado com a mãe, a Rosemary, na casa ao lado da casa da Atalha. O Locke disse à polícia que ele estava assistindo televisão quando ouviu um estranho som de palmas ou de, alguém batendo em outra pessoa do lado de fora por volta das 18 horas. Ele foi até a janela para ver o que era. O Locke alegou ter visto um homem balançando um objeto, como se estivesse batendo em algo, mas não conseguia dizer exatamente o que era, porque ele não tinha uma visão desobstruída. Ele descreveu o homem como um homem branco de meia-idade, com cabelo castanho curto e mechas grisalhas, vestindo uma camisa social branca e calças escuras. O Locke, então, disse que o homem caminhou rapidamente para o sudoeste. Nesse momento, o Locke saiu e viu o corpo da Atalha, percebendo imediatamente o que devia ter acontecido. Ele gritou para sua mãe chamar a polícia e uma ambulância. Curiosamente, o Locke disse primeiro à sua mãe ao ver o homem pela janela: "O Sr. Stanford está batendo na Sra. Ponsell." Ele informou a imprensa sobre esse fato também, mas depois mudou a sua história, dizendo que não tinha certeza se tinha sido o Alan Stanford afinal, que talvez o homem que ele tinha visto tivesse ombros largos e cabelos grossos demais para ser o Alan. Essa mudança de ideia parece ter ocorrido apenas alguns dias após o assassinato. Supostamente, a filha do Alan Stanford, a Patrícia, perguntou ao Locke quem ele tinha visto, e o Locke teria respondido: "Pode ter sido o Sr. Lindsley, pode ter sido o seu pai, pode ter sido o meu pai." Essa última parte da declaração não poderia ser verdade, no entanto, porque o pai do Locke, o Sr. McCormick, estava fora do país naquele dia aproveitando uma viagem de caça no México. Além do Locke McCormick, outros vizinhos também ouviram gritos e pessoas começaram a se aglomerar em frente à casa da Atalha. E eu posso dizer com firmeza que a investigação já começou muito mal. A polícia caminhou sobre a grama e sobre as cercas vivas, contaminando as evidências. Os investigadores não coletaram possíveis impressões digitais e chegaram até a lavar com uma mangueira algumas das áreas ensanguentadas da varanda. Havia um rastro de sangue que ia dos degraus da casa da Atalha, atravessava o gramado e chegava no muro baixo, adjacente à casa dos Stanford. Dentro da casa da Atalha, nada foi mexido. O Philip Whitley, o fotógrafo do St. Augustine Records, que tirou fotos da cena do crime, lembra que a polícia não isolou a propriedade. As pessoas estavam andando pelo quintal e pulando por cima das cercas vivas. Foi uma ação bizarra. Eles estavam destruindo a cena do crime, disse o Philip. A questão é que a gente está falando de uma cidade muito pequena, de St. Augustine, em 1974. Então é óbvio que eles não estavam preparados para lidar com um crime tão violento. Uma mulher importante num bairro rico, quase decapitada no quintal da frente com um facão. Isso era algo inédito. Os investigadores não sabiam o que fazer. Eles também não tinham recebido o treinamento em DNA que estava começando na época. E também não sabiam lidar corretamente com a preservação de cenas do crime e evidências. Somente depois de todo esse caos que eu mencionei, dos vizinhos e policiais circulando na cena e de terem lavado parte do sangue, que foi acionada uma equipe de perícia criminal de Jacksonville. Mas aí, muita coisa já tinha sido perdida. A polícia de St. Augustine contou rapidamente com o apoio do departamento do xerife, com o próprio xerife Dudley Garrett assumindo a liderança da investigação. Nenhuma arma foi encontrada na cena do crime, tampouco nas buscas realizadas na mata próxima ou no lago situado nos fundos da propriedade. Na região do condado de St. John, era comum que moradores possuíssem facões.
geralmente utilizados para capinar a vegetação. Seguiu-se uma investigação extensa que resultou em quase 1.000 páginas de entrevistas, depoimentos e relatórios. Os investigadores chegaram a buscar pistas até mesmo na Califórnia. A principal testemunha, o Locke McCormick, foi interrogada sob hipnose numa tentativa de resgatar lembranças adicionais do ocorrido. Como é de conhecimento geral, a Thalia não era uma figura popular em St. Augustine. Ao serem questionados, muitos moradores a descreveram como irritante, arrogante e agressiva. Um jornal chegou a chamá-la de a vítima desagradável. No episódio sobre o caso, exibido pelo programa City Confidential do A&E, uma entrevistada identificada nominalmente declarou diante das câmeras que a Thalia mereceu o que recebeu. Segundo a jornalista Nancy Powell, de Jacksonville, essa era uma opinião amplamente compartilhada na comunidade. Notavelmente, a polícia encontrou um rastro de sangue que ia do muro da casa da Thalia até a residência da família Stanford. Ainda assim, o primeiro suspeito parecia ser o próprio marido da Thalia, o James Lindsley, o que, na verdade, é um procedimento padrão em casos de homicídios tão violentos. Estatísticas mostram que entre 70% e 90% das mulheres assassinadas são mortas por parceiros íntimos ou outros membros da família. A teoria de que o marido fez isso chegou a ser considerada e investigada. 2 semanas antes da sua morte, a Thalia escreveu à irmã Geraldine, que morava em Honolulu: "Se algo me acontecer, meu marido não terá nada em minha casa." Ela incluiu até instruções sobre como encontrar uma chave escondida. Nas cartas enviadas a Geraldine, a Thalia revelava ainda que o relacionamento estava longe de ser harmonioso. "Jimmy é um completo sanguessuga, um mentiroso absoluto", ela escreveu numa das mensagens. A Thalia também mencionou que havia trocado as fechaduras de casa. Embora fosse natural de St. Augustine e fosse até um ex-prefeito da cidade, o James Lindsley tinha um passado marcado por traumas e polêmicas. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo. Segundo a jornalista Nancy Powell, ele já havia sido casado anteriormente e, em um incidente, deixou os olhos da primeira esposa, Lillian, roxos. E em 1971, ele estava ao volante quando seu carro colidiu, o que resultou na morte da Lillian, que estava no banco do passageiro. Há suspeitas de que ele pudesse estar embriagado, já que o acidente ocorreu na noite de Ano Novo, mas nenhum teste de bafômetro foi realizado e nada aconteceu com o James. Durante o julgamento do assassinato da Thalia, julgamento esse no qual o James não era o réu, ele admitiu ao júri possuir um facão semelhante ao que teria sido usado no assassinato. Ele costumava guardá-lo no porta-malas do carro ou utilizando em atividades como corretor de imóveis. Ele às vezes precisava cortar o mato na frente das propriedades, para poder entrar e avaliar a casa ou mostrar para clientes. Mas, após o crime, ele entregou voluntariamente o facão dele à polícia. O James também se ofereceu para fazer um teste de polígrafo, que foi administrado pelo agente especial Joe Townsend, do Departamento de Polícia da Flórida, em Tallahassee, e ele passou sem dificuldades. Além disso, o James foi visto por várias testemunhas não relacionadas entre si, realizando tarefas cotidianas quando a Thalia foi morta. Ele foi visto no seu escritório imobiliário, depois comprando leite, adquirindo pastilhas para tosse numa farmácia e chegando à sua casa na Ilha Anastácia por volta das 18 horas. Ao longo do trajeto, o James interagiu com diversas pessoas, o que ajudou a estabelecer uma linha do tempo bastante sólida. Havia, no máximo, um intervalo de 15 a 20 minutos sem cobertura,
tempo considerado insuficiente para cruzar de volta ao continente, cometeu o assassinato e retornar a tempo de atender os telefonemas subsequentes. Apesar de relatos sobre possíveis desentendimentos no casamento, que durara apenas 4 meses, e da Atalha supostamente ter falado mal do marido nas cartas, era extremamente improvável que o James fosse o autor do crime. Ele aparentava estar genuinamente abalado, e sua versão dos eventos se manteve coerente. O departamento do xerife até refez o trajeto entre o escritório e a casa dele na Ilha Anastácia e concluiu que, mesmo dirigindo no limite máximo, seria impossível ele cometer o crime e estar de volta ao local antes das 18 horas para atender o telefone. Ainda assim, muita gente acredita que o verdadeiro culpado tenha sido o James, conhecido por seu temperamento violento e problemas com bebida. Mas o álibi dele parece realmente sólido. Após a morte da Atalha, o James e a irmã dela, Geraldine, travaram uma disputa pelo espólio de $75 mil, e no fim os dois acabaram dividindo o valor. Enquanto a polícia investigava o James, eles se mantiveram atentos para outros possíveis suspeitos na região. Um homem chamado Gary Powell, por exemplo, chegou a ser interrogado durante a investigação do assassinato da Atalha. Natural de Daytona Beach, o Gary havia sido preso no condado de Duval, ao norte, sob acusações de roubo e porte de drogas. Ele atraiu a atenção dos investigadores porque, no momento da prisão, ele carregava um cutelo de açougueiro em seu carro. Um detalhe que, diante da brutalidade do crime, não passou despercebido. Mas rapidamente se concluiu que ele não tinha qualquer relação com o caso. O Gary não conhecia ninguém em St. Augustine e, até onde se pôde verificar, ele jamais esteve na cidade. Outro suspeito momentâneo foi Ted Rutkowski, também de Daytona Beach, detido após assaltar um hotel. Ele estava portando um facão quando foi preso, o que novamente chamou a atenção das autoridades. Contudo, essa linha de investigação logo se mostrou improdutiva. O Ted nem sequer possuía carro, o que tornava altamente improvável que ele tivesse percorrido os mais de 80 quilômetros até St. Augustine para matar uma mulher com quem ele não tinha qualquer ligação conhecida. A polícia também considerou alguns relatos vagos de testemunhas. Um deles descrevia um homem asiático de cabelos espessos, visto nas imediações por volta do horário do crime. Mas apenas uma pessoa, a filha do Alan Stanford, afirmou tê-lo visto, e esse homem jamais foi identificado. Opa, vou só interromper o caso da Atalha rapidinho, o que não vai atrapalhar porque vocês já devem saber para onde esse episódio está indo e o que vai acontecer. Mas um episódio tão detalhado que a Marcela faz assim só é possível graças às pessoas que contribuem financeiramente para essa aqui ser a profissão dela, para ela fazer pesquisa jornalística e entregar aqui o episódio para vocês. Então, tem link aqui do Apoia-se e do Orelo, nossas campanhas de financiamento. Você apoia e já pode entrar no nosso grupinho e assiste com os olhos a gravação do episódio. Então, ajuda nós. E também comenta e dá 5 estrelinhas e recomenda para as amigas. De volta para o episódio. Depois de todas as investigações e suspeitas descartadas, restava apenas um principal suspeito: Alan Stanford. Era perfeitamente plausível que o Alan acreditasse que a Atalha havia ido longe demais, ameaçando a sua reputação e até o seu emprego. Temendo perder tudo, ele poderia muito bem ter perdido o controle. Além de ter um motivo claro e conhecido, o Alan também apresentava um dos comportamentos mais suspeitos entre todos os envolvidos. Seus depoimentos sobre os próprios movimentos no dia do assassinato eram inconsistentes e frequentemente mudavam. O mesmo valia para os relatos da sua esposa Patty e da sua filha Patrícia. Em uma versão,
A Patty alegou que o Alan já estava em casa quando ela e a filha retornaram das quadras de tênis, entre 17 e 17h30, e que ele já havia trocado as roupas de trabalho por roupas informais. Ela disse que estava servindo o jantar quando ouviram os gritos dos vizinhos que haviam descoberto o corpo brutalmente assassinado da Atalia. Em outra versão, o jantar já havia terminado quando os gritos foram ouvidos. Numa terceira versão da história, a família estava no corredor e não na cozinha. Mais adiante, na mesma entrevista, a Patty afirmou que ela estava de pé na pia da cozinha, lavando a louça, quando escutou a confusão. Apesar das versões conflitantes, a maioria delas concordava que o Alan havia saído de casa por volta das 18 horas, supostamente para buscar um livro e uma régua de cálculo no escritório. E, segundo a Patty, ele só retornou mais tarde. As inconsistências não paravam por aí. A Patty chegou a mudar sua versão sobre qual porta usou para sair quando ouviu os gritos. Às vezes ela dizia que foi a porta da frente, outras vezes a porta dos fundos. Questionada sobre essas contradições, a Patty se limitou a dizer que a casa era caótica, com o marido e os filhos se movimentando o tempo todo, o que dificultava lembrar os detalhes. Estranhamente, ela não conseguiu dizer o que o Alan estava vestindo, nem quanto tempo ela levou para preparar o jantar ou a que horas a família jantou. Mas ela lembrou exatamente o que eles comeram: bife, vagem, feijão fradinho, alface e tomate. Ambos, o Alan e a Patty, admitiram que ele tomou pelo menos 2 drinks ao chegar em casa, consumindo-os rapidamente de pé na pia da cozinha. A janela acima da pia tinha uma visão direta para a frente da casa da Atalia, o que indicava que o Alan poderia ter visto ela chegando. Alguns pesquisadores desse caso especularam que a Patty, e talvez até a filha Patrícia, poderiam ter visto o Alan voltando da casa da Atalia, carregando o facão ensanguentado, e estariam tentando acobertá-lo. Isso explicaria as constantes mudanças nos relatos e o comportamento defensivo da Patty durante os interrogatórios. Ela também fez observações estranhas, como se referir ao próprio depoimento como essa história, e comentar sobre a quantidade de sangue na cena do crime, algo que, pela distância, ela provavelmente não teria como saber. O próprio Alan também fez declarações perturbadoras. Quando o investigador informou a ele que a Atalia havia sido assassinada, ele perguntou: ela foi baleada ou cortada? Além disso, a sua linha do tempo não batia. Ele alegou ter chegado em casa por volta das 17h15, corroborado por um amigo, o comissário Herbie Wiles, que disse ter visto o Alan dirigindo por volta das 17h05. Mas os registros oficiais indicam que o Alan estava em reunião com os 2 investigadores do Conselho Estadual até as 17h15. Considerando o tempo necessário para ir do local da reunião até a casa dele, que é entre 18 e 25 minutos, ele não poderia ter chegado em casa antes das 17h40. O Alan também afirmou que havia trocado de roupa, tomado seu gin tônica e visto a Atalia regando as plantas no jardim. Mas isso era impossível, porque a Atalia havia acabado de sair da imobiliária do marido naquele horário. Além disso, os 2 investigadores do conselho passaram de carro na casa da Atalia por volta das 17h30 e confirmaram que ela não estava em casa. A gente também sabe que nesse dia a Atalia não regou as plantas. Estava apertada para ir no banheiro. Estava apertada para ir no banheiro e só saiu rapidinho para pegar a correspondência. O Alan também afirmou ter saído de casa às 17h30 para retornar ao escritório e buscar algo que ele tinha esquecido. E isso também parece totalmente improvável. O mais plausível, segundo os investigadores, é que ele só tenha chegado em casa por volta das 17h40. Então, como ele saiu de casa às 17h30?
O Alan apresentou várias testemunhas que supostamente o viram em seu escritório entre 17h30 e 18 horas, mas muitas delas tinham ligações pessoais ou até dívidas com ele. Um exemplo é o Floyd Harding, que declarou ter visto Alan dirigindo pela King Street às 18h45, o que foi bem depois do horário estimado do assassinato. Há indícios de que o Alan realmente tenha retornado ao escritório após o crime, possivelmente para se limpar. O Floyd Harding, além de tudo, morava de graça em um farol de propriedade do condado, cedido a ele pelo Alan, que também era o seu chefe. Outros depoimentos foram considerados imprecisos ou suspeitos. Descobriu-se ainda que o Alan pediu a várias pessoas que afirmassem tê-lo visto naquele horário, chegando a dizer a uma testemunha: "É muito importante para mim encontrar alguém que tenha visto meu carro em frente ao meu escritório ontem, às 18 horas. Eu estava lá." Outro dado preocupante é que o Alan havia pegado emprestado um facão grande do trabalho em dezembro de 73 e, segundo relatos, nunca o devolveu. Alan também foi submetido a um teste do polígrafo, mas o procedimento foi conduzido por um funcionário da Zales Jewelers, uma empresa privada, e não por um perito da polícia ou do departamento do xerife. O resultado alegado foi que o Alan passou no teste, embora o aplicador do teste não tivesse autorização para testar pessoas fora da empresa. Era uma empresa de joia? Era uma empresa de joia que tinha um departamento de segurança muito específico e tinha alguém que fazia teste de polígrafo quando era necessário. E aí o próprio Alan correu atrás dessa empresa para fazer o teste com essa pessoa, entendeu? Não é algo que foi parte do inquérito. Não. Ele só chegou e falou: "Olha só, eu fiz o teste e passei." Mas depois o próprio cara confirmou que, então, eu só faço o teste quando a segurança da empresa me pede e eu não sou nem autorizado a fazer teste com pessoas fora da empresa. Menti no meu currículo. Mentiu não, né? Ele só fez um favor para um amigo, entendeu? 2 dias após o assassinato, a polícia obteve um mandado de busca para a casa dos Stanford. Embora não tenham encontrado a arma do crime, a busca revelou 2 blocos de concreto e um guardanapo ensanguentados na garagem, além de um par de tênis na secadora. No carro do Alan, havia manchas de sangue no volante e no banco. Também foi encontrado sangue na grama que seguia em direção ao muro que separava a casa dos Stanford da casa da Atalha. Havia ainda sangue no chão e numa placa de sinalização próxima ao escritório do Alan. Apesar de tantas evidências circunstanciais, sem a arma do crime e com um álibi montado com base em testemunhos frágeis, as autoridades duvidaram que pudessem sustentar um processo formal contra o Alan Stanford. O xerife Dudley Garrett publicou um anúncio no St. Augustine Record no fim de semana de 16 e 17 de fevereiro, oferecendo uma recompensa de $500 para quem encontrasse a arma do crime. Lembrando que nessa época $500 era muito dinheiro. E no dia seguinte à publicação do anúncio, alguém se apresentou. Esse alguém era Dewey Lee, um veterano da Segunda Guerra e mecânico local. Embora o momento da descoberta parecesse coincidência demais, o Dewey tinha um amigo no departamento de polícia que sabia da propensão que ele tinha de ficar vasculhando lixo, procurando coisas para vender para o ferro velho e peças de carro. Então, esse policial já tinha avisado para o Dewey há alguns dias para ele ficar de olho num facão ou em algo suspeito que ele encontrasse, quando estivesse catando lixo. O Dewey já estava procurando a possível arma do crime há algumas semanas, quando esse anúncio foi publicado no jornal oferecendo a recompensa. O Dewey finalmente havia revistado uma área pantanosa, perto de uma das extremidades da Rua Ribeira, a apenas alguns quilômetros da casa da Atalha.
Lá, no meio da lama, ele encontrou não apenas um facão enferrujado com o que pareciam ser manchas de sangue, mas também um embrulho de itens enrolados em uma toalha. Dentro desse embrulho, havia vários objetos de interesse. Havia uma camisa social masculina de manga comprida, antes branca, mas agora encharcada de sangue. Havia uma calça escura masculina com sangue em uma das pernas, uma gravata roxa, um cinto preto e um lenço branco. Havia também uma fralda de pano com tinta azul e laranja e sangue. E havia um relógio de pulso masculino da marca Hamilton, com sangue por todo o mostrador. Cavando um pouco mais fundo no pântano, também foi descoberto um par de sapatos pretos masculinos de bico fino. Não só as roupas e sapatos eram muito parecidos com os que o Alan Stanford tinha usado para trabalhar no dia do assassinato, como as calças podiam ser definitivamente ligadas a Patty, que as comprara para o Alan na loja de roupas Kixie, com seu cartão Bank Americard. Além disso, a tinta na fralda de pano correspondia exatamente a 2 latas de tinta azul e laranja que o Alan comprou com o seu cartão de crédito 2 anos antes. E o número de série do relógio foi ligado ao Alan por meio do joalheiro Charles Tanner, que o havia consertado. Alan Stanford foi preso pelo assassinato da Atalia em 22 de fevereiro de 74. Não é de surpreender, porém, dada a sua posição social, que o Alan tivesse alguns amigos poderosos ao seu lado. Sua fiança, fixada em apenas $20.000, foi paga, e o juiz não pareceu hesitar em liberá-lo na comunidade para aguardar julgamento. O advogado do Alan ressaltou que ele era suspeito do crime desde o início e não havia feito nenhuma tentativa de fugir da cidade. Então era seguro deixá-lo ficar solto até que fosse julgado. Até mesmo seu local de trabalho estava inclinado a ser mais brando com ele. Ao invés de demitir o Alan imediatamente, eles simplesmente lhe deram uma licença prolongada, com a implicação de que ele poderia ter o cargo bem remunerado de volta assim que todo esse desconforto passasse. A promotoria, porém, não se preocupou. Eles achavam que tinham provas suficientes para condenar o Alan. Não só ele havia comprovadamente ameaçado a vítima mais de uma vez, como as declarações dele e da esposa eram inconsistentes e mudavam a todo tempo. Somado à riqueza de provas físicas, as roupas ensanguentadas, o relógio, a fralda com a tinta e o facão, o caso parecia, para todos os efeitos, um sucesso garantido. Mas o Alan tinha um trunfo na manga, o seu advogado de defesa, Walter Arnold, cujos honorários exorbitantes foram pagos pelo rico sogro do Alan. Ele também contou com a ajuda da igreja episcopal local, onde o Alan era membro da igreja paroquial. A congregação arrecadou $250.000. É mais de 2 milhões na conversão atual. Dinheiro mais do que suficiente para que o Alan e a sua família vivessem enquanto o julgamento acontecia. $250.000 para alguém acusado de um assassinato brutal. O Alan ainda teve mais sorte quando uma moção da promotoria pedindo para transferir o julgamento para outro condado, já que o Alan Stanford era bem conhecido em St. John's e a simpatia do público estava amplamente ao seu lado, foi negada. Antes do julgamento, o advogado do Alan conseguiu, incrivelmente, apresentar uma moção bem-sucedida, suprimindo as provas descobertas na casa dos Stanford, incluindo o guardanapo ensanguentado e os blocos de concreto ensanguentados. Embora as provas ainda mais incriminatórias encontradas no pântano tenham sido permitidas, a estratégia da defesa do Alan foi usar o momento da descoberta do facão e outros itens a seu favor, e alegar que a polícia ou o James Lindsley conspiraram para plantar os itens para fazer o Alan parecer culpado
e afastar as suspeitas do verdadeiro assassino, o próprio James, marido da Atalia. O fato do Dewey Lee ter recebido $500 imediatamente após encontrar o facão foi, portanto, apresentado como uma espécie de suborno pelas autoridades. A reputação do Dewey também foi prejudicada durante o julgamento, com a defesa chegando a insinuar que ele próprio poderia ter matado a Atalia, e o fato dele ser um alcoólatra com pouca educação não o tornou muito querido pelo júri. Houve também a reviravolta da única testemunha direta do assassinato, o Locke McCormick, de 19 anos, morador da casa ao lado. Embora na época do crime ele tivesse dito à mãe e a um repórter de jornal que tinha certeza de que Alan Stanford era o assassino, quando ele depôs no julgamento, o Locke disse que não tinha mais certeza, chegando a afirmar que não era ninguém que ele já tivesse visto antes. O advogado de defesa, Walter Arnold Jr., também conseguiu lançar algumas dúvidas sobre os motivos do James Lindsley, trazendo à tona a morte da sua primeira esposa no acidente de carro em 71, além do fato do James e da Atalia terem se casado tão rápido, logo depois de se conhecerem, e o depoimento de alguns amigos e familiares da Atalia, que disseram que ela havia chamado James de ladrão, sanguessuga e mentiroso. A defesa também apontou que o James contestou o testamento da Atalia, embora na realidade esse acontecimento não fosse tão incriminador quanto poderia parecer à primeira vista. E, por fim, o advogado Walter Arnold fez questão de anunciar que o James guardava um facão no porta-malas do carro, se esquecendo convenientemente de mencionar que, como corretor imobiliário, o James frequentemente precisava de um facão para limpar o mato ao redor das propriedades que estava exibindo, e que a polícia já havia examinado o facão e constatado que não só não havia sangue nele, como ele ainda era pequeno demais para ter causado os ferimentos no corpo da Atalia. Essencialmente, o argumento da defesa se baseava na estrutura de que haviam armado para o Alan Stanford e que as provas que pareciam condená-lo haviam, na verdade, sido plantadas por autoridades que queriam prendê-lo. Considerando a solidez do caso da promotoria, esse cenário parecia improvável, mas é preciso lembrar que a grande maioria das pessoas em St. Augustine acreditava que o Alan era inocente. Ele era um funcionário público muito querido, tinha família e era ativo na igreja. E, além disso, poucos moradores da cidade gostavam da Atalia. Então, a ideia oculta de todo o caso pode ter sido a de que, mesmo que o Alan tenha matado a Atalia, talvez ela merecesse. No julgamento, a defesa pintou a própria Atalia como maluca, uma mulher emocionalmente instável com uma casa cheia de cabras e cachorros latindo, que tinha mirado com precisão em Alan Stanford com o propósito expresso de derrubá-lo, aparentemente sem motivo algum. Quando o Alan depôs em sua própria defesa, ele se mostrou um homem sensato, de fala mansa, que não tinha nenhuma rixa grave com a Atalia, a quem chamou de errática e mentalmente perturbada, e insinuou que ela poderia ter antecedentes criminais e que já teve 5 maridos. Óbvio que nenhuma dessas duas informações era verdade. Ela nunca teve antecedentes criminais e ela só teve 3 maridos. Ele ainda se pintou como a vítima, alegando que a polícia havia revistado a sua casa sem nenhum membro da família presente, deixando o lugar em ruínas. Ele se dedicou bastante a relatar o quão difícil essa provação havia sido para ele e para sua família, como ele havia perdido a sua renda, como a sua reputação havia sido manchada, talvez irrevogavelmente. Em 3 de fevereiro de 75, após apenas 2 horas e meia de deliberação, o júri, composto por 7 homens e 5 mulheres, declarou o Alan Stanford inocente. Ele caiu de joelhos agradecendo a Deus e aos jurados. Muitos ficaram chocados com a rapidez do veredito.
O xerife Dudley Garrett comentou: "Acho que Alan Stanford cometeu o crime. Assinei a queixa contra ele e discordo do veredito." No dia seguinte, o Alan deu uma entrevista dizendo que ele não suportava a Atalia, mas negando qualquer envolvimento no crime. Ele afirmou que se tivesse algum problema com ela, a sua resposta seria um processo e não um assassinato. O assassinato da Atalia não foi o único a chocar a população de St. Augustine em 1974. Na verdade, houve 2 assassinatos com apenas alguns meses de diferença. A segunda vítima era uma mulher chamada Frances Bemis, que foi morta no início de novembro de 74. A Frances também morava na Marine Street, era conhecida da Atalia e até mesmo havia prestado uma declaração à imprensa após o assassinato da Atalia, afirmando que, embora houvesse um assassino perturbado à solta, ela não deixaria que isso a impedisse de fazer as suas caminhadas noturnas pelo bairro. "Acho que St. Augustine é o lugar mais seguro em que já morei", teria dito Frances. Em seu caso específico, essa declaração se revelaria ironicamente profética. Em 74, a Frances tinha 76 anos e, em muitos aspectos, era semelhante à Atalia, tanto em personalidade quanto em estilo de vida. Ela era extrovertida, sociável e franca. Alguns até a chamavam de cáustica. Frances nasceu na Geórgia, mas assim como Atalia, se mudou para Nova York ainda jovem para seguir carreira, no seu caso como publicitária. Ela frequentou a Universidade Oglethorpe e a Universidade da Califórnia e serviu no Corpo Auxiliar Feminino do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Em Nova York, a Frances era uma figura conhecida e trabalhava como organizadora de desfiles de moda e outros eventos promovidos por grandes e populares lojas de departamento. Ela também escrevia para jornais e produzia programas de rádio. A Frances chegou a trabalhar como relações públicas para Ford na Feira Mundial de 1939. Ela foi a única mulher publicitária a trabalhar nessa feira, que foi uma das coisas mais importantes do mundo naquela época. A Frances era uma mulher cativante, ambiciosa e muito querida, com uma carreira de muito sucesso e repleta de amigos e colegas afetuosos. Ao se aposentar em St. Augustine aos 56 anos, a Frances também se aprofundou na política e na vida social locais, assim como a Atalia. A Frances, aliás, foi fundamental na criação de um comitê de boas-vindas para novos moradores, e um dos seus principais objetivos era promover amizades e alianças mais profundas entre moradores de longa data e os recém-chegados à cidade. Isso funcionou por um tempo, mas no fim os velhos hábitos em St. Augustine custaram a morrer. Depois que a Frances se aposentou como a chefe do comitê de boas-vindas, ninguém a substituiu e o grupo acabou definhando. A Frances, no entanto, não parece ter se importado muito. Ela era muito ativa na comunidade artística local, organizava muitas festas e fazia muito trabalho de caridade, doando regularmente fundos para instituições de saúde mental e para a Humane Society, uma época em que nem se discutia problemas de saúde mental. Ela também era ativista dos direitos civis em oposição a muitos dos moradores brancos e conservadores de St. Augustine, e trabalhou extensivamente com o Bethune-Cookman College, uma universidade historicamente negra que abrigou muitos dos seus trabalhos após a sua morte. Apenas pouco mais de 9 meses após o assassinato da Atalia, a Frances, outra mulher extraordinária, com opiniões talvez inconvenientes e uma tendência a dizer livremente o que pensava, também foi morta de uma forma horrivelmente brutal. Era 3 de novembro de 74. Como mencionado anteriormente,
a Frances tinha o hábito de caminhar 1 ou 2 quilômetros pela Marine Street todas as noites com o seu cachorro. A única coisa que ela costumava carregar, além da coleira e do cachorro, era uma lanterna. Naquela noite em particular, uma mulher chamada Virginia Wrigley pensou ter ouvido alguém gritando do lado de fora da sua casa por volta das 19 horas. A princípio, ela pensou que fosse uma criança. Mais tarde, ela afirmou que abriu a janela e gritou para ver se a pessoa que estava gritando estava bem, mas ela não obteve resposta. Ela chamou a polícia, e embora ela tenha dito que os policiais nunca vieram verificar o que estava acontecendo, os registros policiais mostram que um oficial foi enviado à área para investigar aqueles gritos, mas aparentemente não encontrou nada. No dia seguinte, porém, outra mulher estava passeando com um cachorro pela manhã, quando o cão foi direto até o cadáver espancado da Frances Bemis, abandonado num terreno baldio ao sul da Marine Street. A Frances não havia sido roubada, até porque ela nem carregava dinheiro ou bolsa com ela, nem nada. As suas roupas estavam desgrenhadas, quase todas rasgadas e removidas, mas ela não havia sido estuprada. Alguém, no entanto, havia golpeado a cabeça da mulher de 76 anos com tanta força que o seu cérebro ficou claramente visível. O agressor também a espancou severamente no resto do corpo, quebrando quase todos os seus ossos. E parecia que ele também havia tentado estrangulá-la com um fragmento da própria roupa dela. Ele então tentou atear fogo ao corpo, mas as chamas se apagaram. Conscientes dos muitos erros cometidos na cena do crime da Atalha, 9 meses antes, a polícia foi extremamente cuidadosa dessa vez. Preservou todas as evidências, incluindo pedaços de um bloco de concreto, que provavelmente havia sido usado para espancar a vítima até a morte. Apesar da natureza meticulosa da investigação, as autoridades não tinham absolutamente nenhuma pista sobre o assassinato cruel. A selvageria sugeria algum tipo de vingança pessoal, embora ninguém conseguisse pensar em qualquer razão para alguém querer matar a Frances Bemis. Ela aparentemente não tinha inimigos. Vários criminosos sexuais foram entrevistados, assim como alguns homens recentemente libertados da prisão, mas não deu em nada. Uma vizinha e amiga da Frances, chamada Jean Trommel, pensou que talvez um homem que estivesse alugando um quarto na casa dela fosse o culpado, mas, novamente, essa hipótese parecia levar a um beco sem saída. A Frances, ela tinha uma casa muito grande em que ela vivia e onde ela alugava um quarto. E ela também possuía algumas outras propriedades menores na Marine Street, que também estavam alugadas. A Jean Trommel suspeitou do inquilino que morava na casa da Frances, né? Apesar de ter uma entrada separada e eles nem terem tanta convivência assim. Uhum. Mas parece que esse cara foi investigado e tal, mas realmente não tinha nada assim que indicasse que ele fez alguma coisa. Começaram então a circular rumores em St. Augustine de que o Alan Stanford havia matado a Frances. É verdade que ele havia sido preso pelo assassinato da Atalha em fevereiro, mas quando a Frances foi assassinada, ele já estava em liberdade sob fiança há muito tempo. As pessoas começaram a especular que a Frances devia saber de algo que poderia condenar o Alan à prisão pelo assassinato da Atalha. E o julgamento do Alan estava chegando aí. A Frances morreu em novembro e o julgamento dele aconteceu em janeiro de 75. Então, talvez ele tivesse um motivo para se livrar dela. Houve alguns depoimentos de testemunhas que corroboraram a afirmação de que a Frances poderia ter informações cruciais sobre o assassinato anterior. Uma vizinha dela, a Kathleen Shropshire, contou à polícia que a Frances lhe dissera certa noite: "Tenho certeza de que Alan Stanford matou a Sra. Lindsley. Conheço um homem que sabe de alguma coisa. Estou tentando levá-lo à justiça", teria dito ela.
A Kathleen também declarou às autoridades que tinha certeza de ter visto Alan Stanford caminhando rapidamente pela Marine Street por volta das 19 horas, na noite em que a Frances foi assassinada. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, já que o próprio Alan também morava na Marine Street. Então, você vê um morador da rua caminhando pela rua, não é tão estranho assim, né? Não é como se ele estivesse em prisão domiciliar, nem nada parecido. Ele estava livre e morava naquela rua. Ao longo dos anos, as fofocas que circulavam pela cidade deram origem a uma teoria da conspiração, segundo a qual a Frances estaria escrevendo um livro sobre o assassinato da Atalha e talvez planejasse citar nomes. Após a sua morte, porém, uma busca em seus documentos não encontrou evidências de que ela estivesse trabalhando num livro sobre esse assunto. Ela estava, sim, escrevendo um livro, mas era uma espécie de autobiografia das suas próprias experiências trabalhando em Nova York. O assassinato da Atalha foi mencionado apenas brevemente em algumas anotações que ela fez para outra pessoa interessada em escrever um livro sobre o assunto. Aparentemente, a Frances estava realmente ajudando a Nancy Powell a escrever um livro sobre o crime. Livro esse que foi lançado somente em 1998, chamado Bloody Sunset in St. Augustine, A True Story, ou Pôr do Sol Ensanguentado em St. Augustine. O Miami Herald noticiou em 27 de janeiro de 75 que a polícia encontrou um esboço das sugestões da Frances para o livro em sua casa. Lembrando para vocês que a Nancy Powell era amiga da Atalha também, né? Além de ser amiga da Frances. E, inclusive, ela almoçou com a Atalha e o James no dia do assassinato da Atalha. Durante a investigação do caso pelo FBI, eles aparentemente solicitaram impressões digitais de 2 suspeitos. Um deles era o Alan Stanford e o outro era um homem chamado Gerald Austin, que morava na rua Eugene, em St. Augustine. Nunca houve uma resposta clara sobre o motivo pelo qual esse homem era suspeito, mas, de qualquer forma, ele nunca foi indiciado. E, obviamente, o Alan Stanford também não. O mais intrigante sobre esses 2 assassinatos é o quanto eles se assemelham em diversos aspectos. Ainda assim, parece um tanto forçado presumir que eles tenham sido cometidos pela mesma pessoa. É possível, embora improvável, que ambas as mulheres tenham sido vítimas de um serial killer, talvez. Mas eu não consigo me convencer a inocentar o Alan Stanford no caso do assassinato da Atalha, considerando todas as evidências contundentes que apontam para a culpa dele. Mas se ele realmente matou a Atalha, então teria ele matado a Frances também? Será que haveria uma conexão entre os 2 crimes? A Frances foi assassinada por saber demais? Ou seriam casos completamente independentes? Se esse for o caso, é ainda mais perturbador imaginar que a pequena e aparentemente tranquila cidade de St. Augustine tenha abrigado não um, mas 2 assassinos brutais. Em seu livro Assassinato em St. Augustine, a autora e pesquisadora Elizabeth Randall apresentou um cenário bastante convincente para o que poderia ter acontecido no dia em que a Atalha foi assassinada. Pode não ser totalmente correto, mas se encaixa em todos os fatos do caso. De acordo com essa linha do tempo hipotética, o Alan Stanford saiu do trabalho após a sua reunião com os 2 investigadores do Conselho Estadual por volta das 17h15 ou 17h20. A reunião provavelmente não tinha corrido bem e o Alan estava muito chateado, temendo perder o emprego. Ele dirigiu para casa, provavelmente chegando lá por volta das 17h45. Dadas as roupas ensanguentadas no embrulho encontrado mais tarde no pântano, o Alan provavelmente não trocou de roupa ao chegar em casa, como ele disse à polícia. Na verdade, ele deve ter ido direto para a pia e se servido de algumas doses de gin tônica.
ele estava parado ali na pia, virando a bebida, remoendo os acontecimentos recentes e olhando pela janela. Então, pouco antes das 18 horas, ele teria visto a Atalha estacionar em sua garagem e levar uma sacola de compras até a porta dos fundos. Lívido, ele provavelmente foi até a garagem, pegou o facão e atravessou o quintal, pulando o muro baixo que separava as duas propriedades. Então, supõe-se que ele ficou na varanda dela, com as costas apoiadas na parede, o facão erguido ao lado dele, pronto para atacar. O Alan provavelmente conhecia bem a rotina da Atalha e esperava que ela saísse pela porta da frente para pegar a correspondência e levar a Clementine para o seu exercício diário. A Atalha poderia ter caminhado pela entrada até a caixa de correio com o pássaro andando atrás dela, sem notar o Alan escondido em sua varanda, talvez olhando para qualquer correspondência que tivesse chegado naquele dia. No momento em que a Atalha voltou para a varanda, porém, o Alan teria ido para cima dela. Ela tentou lutar contra ele, ao que parece, colocando as mãos diante do rosto e tendo os dedos decepados no processo. Mas tudo acabou em segundos. Após o assassinato, o Alan provavelmente retornou para sua casa, onde ele pode ter sido visto pela esposa e pela filha, que teriam chegado em casa depois que ele já havia atravessado a rua. O Alan, então, aparentemente foi até a garagem, onde ele limpou um pouco do sangue com aquela fralda de pano manchada de tinta. Ele deve ter pegado uma muda de roupa no cesto de roupa suja e saído de carro para se livrar das evidências, retornando em algum momento ao seu escritório para obter um álibi para a hora do assassinato. E ele também tinha um banheiro com chuveiro no escritório dele. Então lá ele poderia ter tomado um banho e se livrado do sangue, né, que tivesse no corpo dele. E vestido a muda de roupa que ele tirou lá do cesto de roupa suja. E aí embrulhou a roupa ensanguentada e jogou no pântano. Seja esse cenário verdadeiro ou não, ele parece muito mais plausível do que qualquer outra das histórias fantasiosas inventadas pelo Alan e sua família sobre os eventos de 23 de janeiro. Mas se o Alan matou a Atalha, ele nunca cumpriu pena por isso, nem por qualquer outra coisa. Há muito a ser desvendado nesses assassinatos. O papel das mulheres na sociedade sulista de classe média e classe alta, e como aquelas que não se encaixavam nos padrões convencionais, muitas vezes eram vistas com desconfiança. O poder de homens influentes que conseguem escapar das consequências dos seus atos, graças ao dinheiro e aos contatos certos. E a maneira como a mídia pode demonizar uma vítima e exaltar um provável agressor, tudo para evitar atritos com a comunidade local. A imprensa daquela época se inclinava muito contra a Atalha. As manchetes do assassinato foram horríveis. As coisas que falavam dela foram horríveis. Mas, hoje em dia, os livros, blogs e podcasts recentes estão adotando uma postura mais favorável à Atalha e a Frances Bemis também, né? Então, pelo menos isso de bom saiu dessa história, sabe? A reputação da Atalha, a reputação da Frances está sendo recuperada. Ela estava à entende? frente do seu tempo, né? E o Sim. tempo alcançou ela. Exatamente. Ela hoje em dia seria uma mulher normal. A história ainda vive em St. Augustine como um dos crimes mais chocantes da cidade. A Atalha nunca obteve justiça e nunca obterá. E nós nunca saberemos com certeza toda a verdade sobre o que aconteceu. Ela foi enterrada ao lado dos pais no cemitério Oaklawn, em Jacksonville. E ninguém mais foi investigado ou acusado pelo assassinato dela. Quase todos os principais envolvidos já faleceram. O James Lindsley, o marido da Atalha na época, morreu em 83 e ele foi enterrado no cemitério Evergreen, em St. Augustine, ao lado da Lillian, a sua primeira esposa, e da família dele toda que estava enterrada lá.
Apesar da opinião pública estar a favor do Alan Stanford na época do assassinato, a sua reputação nunca se recuperou, ainda bem. Depois de ser absolvido, ele perdeu o emprego e se mudou com a família para Miami. A sua esposa Patty morreu de câncer em 87 e deixou toda a fortuna dela para as filhas. Ela excluiu o Alan totalmente do testamento dela. Eu lembro que quem pagou o advogado foi a família dela, né? Foi o pai dela. Ela que devia ter o Ela dinheiro que tinha dinheiro, exatamente. antigo. Furioso, ele tentou reverter o testamento, assumiu o controle dos fundos e gastou grande parte do dinheiro, incluindo o dinheiro que estava destinado para a educação das filhas do casal, a Patrícia e a Sherry. As duas o processaram e o caso foi resolvido fora dos tribunais, com o Alan sendo obrigado a devolver os cheques restantes que possuía e a remover o seu nome das contas. Depois dessa briga com as filhas, ele se mudou para Mount Pleasant, na Carolina do Sul, onde se casou novamente. Ele faleceu de câncer em 2006 e o seu obituário, claro, não mencionou o julgamento de assassinato e só falava sobre como ele era um homem maravilhoso. Lógico que esse obituário foi escrito pela esposa dele, segunda esposa dele, da Carolina do Sul, e não pelas filhas com quem ele brigou, porque eu acho que as filhas dele seriam um pouco mais realistas no obituário do Alan, entendeu? O xerife responsável pela investigação, o Dudley Garrett, também já faleceu. Ele continuou acreditando que o Alan era o culpado e não quis nem continuar as investigações, já que o Alan não poderia ser julgado por esse crime novamente. Então, o máximo que ia acontecer era eles encontrarem outro suspeito, talvez acusarem esse outro suspeito e esse outro suspeito ir parar na cadeia. Então, ele estaria só incriminando um homem errado, entendeu? Uhum. Ele preferiu finalizar o caso do que correr atrás de alguém inocente. O Locke McCormick, o vizinho da Atalia e testemunha-chave, vive hoje em Jacksonville com a família e recusa terminantemente dar entrevistas. Eu acredito firmemente que ele reconheceu o Alan Stanford naquela noite, mas ele sofreu pressões familiares e sociais entre o assassinato e o julgamento. Ele era um adolescente lidando com algo enorme e possivelmente já havia sido exposto a comentários negativos sobre a Atalia antes da morte dela. Era muita coisa para ele lidar, especialmente tão jovem. Talvez ele se arrependa de não ter falado que ele viu o Alan no julgamento. Talvez por isso ele não dê entrevistas, sabe? Talvez ele simplesmente queira esquecer que isso aconteceu. Eu acho que se ele se arrependesse, ele falaria de algum jeito. Eu acho que é aquela coisa, já foi, não é mais problema meu. Preferiu deixar pra lá, né? Azar. Mas eu não culpo, ele era muito novinho e ele sabe que cometeu perjúrio, né? Então pra quê? Não, e assim, eu não culpo ele. Eu não passo a mão na cabeça, não. Ele era muito novinho. A família dele tinha medo dos Stanford, inclusive eu consegui conversar com alguns amigos do Locke, da época que tudo isso aconteceu. E dizem que ele era um garoto muito legal. Tipo, muito justo, muito gente boa. Mas a família dele tinha alguns problemas com o Alan Stanford e o pai ou a mãe dele, não sei, tinham medo do Alan. Que o Alan pudesse fazer alguma coisa até com ele, se ele continuasse falando que ele viu o Alan Stanford. E aí, por isso, ele foi meio que se sentiu obrigado a dizer que não tenho certeza se foi ele que eu vi. Os promotores, Watson e Boyles, hoje em dia são juízes aposentados vivendo no nordeste da Flórida. E os 3 advogados de defesa do Alan Stanford já faleceram. Não existe DNA para ser testado. As evidências foram descartadas ou contaminadas. E o xerife confirmou que, na época, eles não sabiam como armazená-las devidamente. Então, mesmo que as evidências ainda existissem, elas já estariam deterioradas demais para uso. Esse episódio foi feito graças ao nosso querido apoiador, Marcos Vinícius Rosado, conhecido entre os amigos como Dudley. Não, ele não é o xerife do caso, nem é parente do xerife do caso.
O Dudley dele é só por causa do Street Fighter. Então, muito obrigada, Dudley, pelo seu apoio, por você escutar esse podcast e resolver apoiar o Detetive do Sofá. É verdade. E obrigada por ser nosso amigo também. Ele deve estar lá no episódio 40, um dia ele chega nesse. Não tem problema, um dia ele vai chegar nesse. E ele é apoiador, né? Então, tá aí o seu agradecimento. Tá aí o seu agradecimento, Dudley. Um beijo pra Andressa e um beijo pro Chico. E se você também quiser se tornar apoiador desse podcast, faça como o Dudley. Acesse o Orelo ou o Apoia-se e escolhe lá sua categoria de apoio, que nós ficaremos eternamente gratos à sua gentileza. Certo, Alexandre? Certo. Então, quem matou a Talia Ponsell Lindsley? Foi o vizinho com quem ela brigava? O marido de quem ela pode ou não ter se afastado? Outra pessoa de quem ela se tornou inimiga? Ou um agressor aleatório? E a morte da Frances? Teve ou não a ver com o assassinato da Talia? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vai lá no nosso Spotify comentar o que você achou desse episódio e desse caso e qual a sua teoria preferida. Você acha que esse é um caso resolvido, mas que a pessoa saiu impune, ou você acha que o Alan era inocente? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Alexandre está desesperado para acabar. Acaba, só acaba.